Olá, pessoa que tá me assistindo, meu nome é Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Esse é o primeiro vídeo do ano aqui no canal, então primeiro de tudo, feliz ano novo pra nós. E eu decidi começar aqui num tom mais terno, mais afetuoso, falando sobre amor. Eu finalizei a leitura do livro Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks, e quero falar um pouquinho sobre ele com vocês hoje. A Bell Hooks era uma educadora, uma crítica cultural e uma teórica feminista norte-americana que infelizmente faleceu em 2021. Ela escreveu mais de 30 livros ao longo de toda a sua vida e a obra dela ainda vem sendo traduzida. Então tem muitos livros dela chegando aqui no Brasil. Um deles, que foi traduzido e lançado aqui no Brasil em 2021, é o Tudo Sobre Amor, que foi lançado lá nos Estados Unidos em 1999. Esse é o primeiro livro de uma trilogia sobre o amor, mas os outros dois ainda não foram traduzidos. E bom, nessa obra, a Bell se propõe a analisar o amor, começando pela busca por uma definição para essa palavra. Segundo ela, a nossa dificuldade de amar se origina na confusão em relação ao que a gente quer dizer quando fala de amor. Essa falta de uma definição norteadora faz com que a gente tenha entendimentos, expectativas e noções diferentes do amor. Então nessa busca ela lê muita coisa e no livro do Morgan Scott Peck, a Bell encontra uma definição que a satisfaz. A definição é a seguinte: o amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. O amor é o que o amor faz. Amar é um ato da vontade. Isso implica tanto uma intenção quanto uma ação. Então é a partir dessa definição que ela vai refletir sobre o amor sob diversos prismas ao longo do livro. E o amor, segundo a autora, é composto de vários ingredientes: o carinho, a afeição, o reconhecimento, o respeito, compromisso e confiança, honestidade e a comunicação aberta. E isso eu achei muito interessante, essa questão da definição do que é o amor, porque eu também fiz, uma busca do que seria o amor e eu encontrei as seguintes definições, uma busca rápida, tá? Forte afeição por outra pessoa, atração baseada no desejo sexual, emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar bem a outra pessoa, sentimento de carinho e demonstração de afeto, entusiasmo ou grande interesse por algo. Enfim, tem várias definições, mas realmente assim nem me parece dar conta de abranger o significado de forma a criar um entendimento mais amplo que nos direcione. E a grande diferença da definição da Bell para todas essas outras é que para ela o amor não é um sentimento, e sim uma ação, um ato da vontade. E um ponto fundamental que a Bell vai trazer é que quando a gente entende o amor como uma vontade de nutrir o próprio crescimento e o de outra pessoa, é simplesmente impossível se falar que tem amor quando se é nocivo ou violento ou abusivo com outra pessoa. E isso fica bem fácil de entender quando ela traz o exemplo da primeira relação que a gente tem na vida e o primeiro lugar em que a gente pode experienciar o amor, que é a relação familiar, na infância. Por mais que os pais sejam cuidadosos e carinhosos, se tem algum tipo de manipulação, de abuso físico ou verbal, se tem uma tentativa de diminuir o outro ou algum tipo de negligência emocional, mesmo que seja com a desculpa, a explicação de que é para educar os filhos, não se pode dizer que esse é um ambiente amoroso. Pode ser que tenha outros ingredientes do amor, mas não o amor em si. E é claro que isso vale para outras relações também, E eu acho que esse, apesar de estar no começo, é um dos pontos mais importantes que ela vai trazer aqui no livro, porque faz com que a gente reflita sobre as nossas relações e também sobre como a gente quer construir as relações a partir de agora. Pensando nisso, um outro ponto também que a Bell traz como fundamental para a construção de relações, verdadeiramente amorosas, é a honestidade. Não se pode amar o que não é real, o que não se conhece. Então é só na honestidade, na verdade, na vulnerabilidade que é possível de fato amar e ser amado. E a Bell fala da busca pelo amor verdadeiro, trazendo essa vontade de se conectar romanticamente com alguém, apesar de também trazer críticas à noção de amor romântico que a gente foi ensinado ao longo da vida. E ela critica o termo fall in love, que é se apaixonar em inglês, que na tradução literal seria algo como cair de amores, como se fosse algo que simplesmente acontecesse, como se apaixonar, se envolver amorosamente com alguém não dependesse de uma escolha ou da nossa disposição para isso. Mas para além disso, ela também fala da importância da gente se conectar amorosamente em outras relações, da família, amizades, trabalho, enfim. A criação de vínculos fortes, de comunidade, de comunhão
é fundamental para uma vida equilibrada e para o estabelecimento de relações mais funcionais. Porque se a gente leva em consideração aquela definição que eu trouxe no começo, que o livro se propõe a analisar, a pensar a partir dela, ela vale para todas as relações. Você pode buscar o seu crescimento, o crescimento da pessoa, o melhor para qualquer pessoa que você se relacione. Pode ser sua mãe, sua parceria, um amigo, uma amiga, enfim. Então isso tira um pouco daquela hierarquização das relações, de quando se coloca a parceria romântica como a principal de todas, criando em algum momento, talvez em muitos momentos, em muitas relações, o afastamento, né, de outras pessoas e criando até uma certa dependência, uma relação que pode se tornar uma relação disfuncional. O amor próprio também surge como tema de um dos capítulos, reforçando a importância dele como base das relações amorosas, já que sem ele, todos os outros esforços amorosos falham. O capítulo 9, que é sobre reciprocidade nas relações e como homens e mulheres são socializados para encarar relações amorosas de maneira diferentes, é brilhante, eu gostei muito dele, mas a gente vai entrar mais em detalhes nesse assunto quando eu falar sobre o livro da Valesca Zanello. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E um último ponto que eu queria destacar, antes de falar de coisas que eu não gostei, é que a Bell é uma crítica cultural, né? Então ela também vai trazer análise sob esse prisma da cultura. Porque o amor, ele tá em todos os lugares. Tá em músicas, em filmes, em séries, em novelas, em todos os produtos culturais que a gente puder imaginar, né? E ele é representado muitas vezes nesses produtos midiáticos de uma maneira distante da real. E ela traz o ponto também de como conteúdos violentos acabam por gerar mais audiência e acabam por chamar mais a atenção dos espectadores. E ela tinha uma expectativa de que o público começasse a pressionar as empresas de mídia para a construção de conteúdos sobre amor mais verdadeiros, menos violentos, mais reais, né? Mas, na verdade, o que aconteceu ao longo dos últimos anos, lembrando que o livro é de 99, foi uma intensificação dessa lógica, né? Com a internet. Agora a diferença é que não é mais o conteúdo violento que necessariamente só dá mais audiência pra TV, mas também o conteúdo violento, conteúdo polêmico é o que dá mais engajamento na internet. Então, no geral, eu acho que esse é um livro que traz muitas reflexões. Esses pontos que eu falei agora, eles são fundamentais pra gente repensar e pra gente refletir sobre a nossa prática amorosa, mas eu confesso que eu acho que a minha expectativa era alta demais. Porque, bom, esse é um tema que me interessa, porque pessoas que eu admiro, assim, intelectualmente me recomendaram esse livro e porque ele foi escrito pela Bell. Então, eu acho que eu me decepcionei um pouco com a leitura. O livro começa muito bem e eu acho realmente que ele tem capítulos brilhantes, assim, muito importantes, mas eu tinha a impressão de que seria uma leitura mais transformadora e mais disruptiva ainda, sabe? Que traria muitas visões novas a respeito desse tema. E eu fiquei pensando sobre isso. E aí pode ser que, por justamente esse ser um tema que me interessa ler, ouvir, discutir sobre, que eu fiquei com a sensação de que alguns capítulos não acrescentaram tanto. Depois do impacto inicial dos primeiros capítulos, que são incríveis, eu sinto que caiu um pouco o ritmo. Talvez esse pensamento da Bell já tenha chegado em outros lugares, de outras maneiras, ao longo desses 25 anos do lançamento. Então uma parte das ideias dele hoje já não são mais tão novas, apesar de serem sim muito importantes e do livro ter assim a sua importância histórica. E uma coisa que não me agradou tanto é que, apesar da Bell trazer em muitos momentos a questão de raça, de gênero, de classe e de entender o sistema, se não como causador, mas pelo menos como amplificador de muitas das questões que a gente enfrenta, em outros momentos em que eu acho que esses recortes seriam fundamentais, parece que ela não trouxe. E muitas vezes porque a escrita e os argumentos dela são muito afetados pela religiosidade e esbarram em uma lógica cristã do amor, do sacrifício, do perdão, da caridade, da servidão, como, por exemplo, na visão dela em relação ao trabalho, ao amor no trabalho, que trabalhar com amor faz com que trabalhos ruins sejam menos ruins, mais satisfatórios. Ou sobre o trabalho doméstico, que trabalho doméstico e trabalho não remunerado é mais satisfatório e tem mais liberdade, já que a pessoa não tem que obedecer a um patrão. Ou quando ela fala que pessoas LGBTQIA+, que vivenciam abusos e preconceitos na família, podem se esforçar para continuar nesse ambiente até que as outras pessoas encarem de uma maneira diferente e as tratem com mais amor, mais tolerância. Então esses pontos não me pegaram, eu não curti enquanto eu lia, mas de jeito nenhum isso significa que eu não acho que seja um livro bom ou que eu não indique esse livro. Só, claro, como tudo, como sempre, leiam criticamente. Eu só tinha lido um outro livro da Bell, O Feminismo é pra Todo Mundo, que eu inclusive já resenhei aqui pro canal, vou deixar aqui em cima pra vocês verem quando acabar esse vídeo. E uma coisa que eu gosto muito da Bell, tendo como referência esse livro que eu li agora, esse outro, e entrevistas que eu já vi dela, é como ela é radical nos seus pensamentos, mas
sem perder a ternura. Como ela se esforça para trazer os seus pontos da maneira mais educada possível. Às vezes branda do jeito de falar uma coisa dura. E eu acho isso legal porque eu acho que isso aproxima as pessoas. E ela sempre tenta trazer também esses recortes de gênero, de raça, de classe que são fundamentais. Apesar de eu ter sentido falta em alguns momentos, mas é uma coisa que ela sempre procura trazer. E é um livro super fácil de ler também. A escrita dela é muito compreensível, muito acessível. A ideia do amor como ação e não como sentimento, que pra mim é a mais importante do livro, pode fazer com que a gente mude a maneira que a gente se relaciona. E isso não é pouca coisa. O amor é o que o amor faz. O amor é coletivo, o amor é político, o amor é escolha e estilo de vida. E o amor é ação. Você já leu esse livro? Me conta aqui nos comentários se você já leu, quais que foram as suas impressões, o que você absorveu desse livro, o que te fez refletir. E se você não leu, tá aí a minha dica. E não se esquece de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos e de compartilhar o vídeo com os amiguinhos também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!